Ei, meus amores, bom dia, que saudade! A tia tá doida pra ver vocês na igreja de novo, pra estar lá, pra levar a Aninha pra lá pra gente estar em comunhão. Espero que vocês estejam bem, que estejam obedecendo, que estejam sem enlouquecer as mães de vocês dentro de casa, viu? Porque eu sei que vocês são crianças maravilhosas. Hoje nós vamos falar sobre um dos momentos mais difíceis assim pra mim na Bíblia, porque foi um dos poucos momentos em que Deus disse que aconteceu algo muito sério, muito triste e tão poderoso que ele não ia repetir. Assim como foi o dilúvio, né? Que Deus prometeu não fazer a mesma coisa de novo. O que aconteceu na história de hoje, ele também prometeu que não ia se repetir. Foi uma vez só para mostrar o quão poderoso ele era e o quão cuidadoso ele era com o povo dele. E foi um momento muito especial para a história de Israel e para a nossa história, né? Então, vamos começar orando e aí a gente já parte para a nossa história. Querido Deus eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigada pelas nossas famílias, por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos e obrigada porque sabemos que vem de Ti, Senhor. Fala ao nosso coração, Deus, e não nos permita nunca esquecermos o significado desse feriado, o significado dessa data sobre a qual nós vamos conversar hoje. Que possamos ser tão obedientes quanto o teu povo foi, Deus, e que possamos colher os frutos dessa obediência como já temos colhido. Obrigada por tudo. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre obediência, poder de Deus e glória, graça e misericórdia do Senhor. Tudo isso em uma única história. E a gente fala de obediência porque o povo obedeceu e coisas boas aconteceram ao povo. E quem não obedeceu foi punido de uma forma muito brutal e triste, deixando claro que, a serviço do Senhor, obediência é uma coisa extremamente necessária e traz bons frutos. Vamos começar. Como vocês já sabem, nós estamos passando por aquele momento em que Deus escolheu Moisés. Moisés que teve medo, que disse para não ser usado, que disse para não ser escolhido, disse que não era capaz. E Deus colocou Arão junto com ele para falar com o povo por ele, já que ele se disse tão incapaz de falar. O que significa que quando Deus nos escolhe, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para servi-lo. A gente não precisa ter medo, porque Ele vai dar tudo aquilo, exatamente tudo aquilo que nós precisamos para que possamos fazer um bom serviço. E nós vamos ver que sempre que Deus ordenava alguma coisa, Moisés obedecia, passava para o povo. Se o povo obedecesse, o povo também era muitíssimo abençoado por aquilo que Deus estava ordenando. E nós já passamos por 9 consequências da não obediência. Da não obediência de Faraó, da ordem de Deus de libertar o povo dele. Então, essas nove coisas que a gente já passou, que a gente chama de pragas, as 9 pragas do Egito, que estão lá em Êxodo, começam em Êxodo 8, vão até Êxodo 10, e que a gente vai lembrando sempre que são as águas dos rios se transformando em sangue, tudo que estava no rio morreu. As rãs que saíram do rio e lotaram a cidade de rãs intermináveis, incontáveis rãs. A praga dos piolhos que tomou conta de toda a cidade, de todo o Egito. Depois tivemos as moscas que tomaram conta também, que destruíram muita coisa. A peste no gado que machucou e matou boa parte do gado do Egito. As úlceras, os machucados, né? Uma espécie de peste que pegou as pessoas também. Então, né, vamos lembrar. A peste no gado, as úlceras, né, os machucados na pele do povo, a chuva de pedras que destruiu moradia, plantação, destruiu muita coisa, e aquilo que não tinha sido destruído pelas pedras foi destruído pelos gafanhotos que chegaram, né? Não é a nuvem de gafanhotos que está passeando pela América do Sul, pessoal. Então, os gafanhotos também. E aí, sobreveio as trevas, né? Não houve luz no Egito, nenhuma espécie de luz. Eles ficaram em trevas. A palavra de Deus diz que eles não conseguiam ver uns aos outros de tão escuro que ficou.
E todas as vezes que aconteciam essas coisas, Moisés ia até Faraó e pedia para que libertasse o povo, e Faraó dizia que não vou libertar o povo. E aí nós chegamos lá em Êxodo 11, onde nós chegamos na última praga, na última, que é a mais difícil, que é aquela que Deus prometeu que não iria repetir. A palavra de Deus diz que por causa desse acontecimento houve clamor em todo o Egito como nunca antes houve e como nunca mais haveria. E nesse momento o povo de Deus já reconhecia que Moisés realmente falava com Deus, realmente era um servo de Deus. Moisés já era respeitado pelo povo de Deus. Só Faraó que ainda não tinha reconhecido o poder de Deus, nem a importância de obedecê-lo. E por causa disso, Deus disse a Moisés que à meia-noite passaria por todo o Egito e feriria todos os primogênitos do Egito. Gente, todos os primeiros filhos seriam feridos, todos. Da mais pobre à mais rica egípcia, do animal mais simples ao animal mais valorizado. Todos os primeiros seriam perdidos, seriam feridos e feridos por morte. E isso aconteceu, pessoal, para que a gente pudesse entender a importância da obediência. Deus deu um passo a passo claro que o povo deveria seguir e de como ele cuida dos seus, porque a glória do Senhor protegeu os primogênitos do povo dele. E aí, quais foram as instruções? Deus ordenou que cada família pegasse um cordeiro, puro, perfeito, sem mácula, sem mancha e sem deficiência nenhuma, um cordeiro perfeito. E cada família deveria imolar esse cordeiro, matar esse cordeiro, limpar, preparar esse cordeiro. Mas a minha família é muito pequenininha, um cordeiro é muita coisa, então eu deveria chamar uma outra família pequenininha. Esse cordeiro devia ser um alimento suficiente para aqueles que estivessem ofertando ele. Então eles deveriam pegar o cordeiro, imolar, preparar essa carne, assar essa carne, e o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas, nos portais. Hoje em dia a gente chama de marco, né? Nesse acabamento bonitinho que fica na porta. Eu não sei dizer se eles tinham acabamentos, mas se não tinham acabamento, seria praticamente feito com sangue. O umbral da porta, a entrada da casa, deveria ser marcada com sangue desse cordeiro. De modo que quando o Espírito de Deus, o anjo da morte, passasse, ele visse a pintura sobre a porta da casa e não entrasse para fazer mal ao primogênito dessa família. E assim o povo de Deus o fez. Deus ordenou também que eles comessem esse cordeiro acompanhado de ervas amargas e de pão sem fermento. E esse pão sem fermento, ele refletia o sofrimento do povo no Egito. E ele representaria tudo aquilo do qual Deus os livrou. E as ervas amargas, pessoal, não são só porque a escravidão era uma coisa amarga, era sofrido, mas Deus é tão fantástico que Deus já sabia que depois que o anjo da morte passasse, eles seriam libertos, o faraó ia finalmente ter o coração quebrantado, e que eles precisariam estar com o estômago preparado, porque a viagem seria longa, e essas ervas amargas protegeriam o estômago do povo de Deus. Então assim eles fizeram. Cozinharam um cordeiro, cearam, algumas famílias juntas, outras famílias sozinhas, passaram o sangue no umbral e à meia-noite o anjo da morte passou pelo Egito e levou todos os primogênitos. E, gente, a palavra de Deus ela é clara. Quando Deus falou que todo primogênito seria morto, era todo primogênito. Isso significa que o filho do faraó também foi morto. O faraó seguinte também foi morto. Vocês têm que lembrar também, o coração de Faraó foi endurecido porque Deus endureceu, ponto. Deus queria mostrar a glória dele e a força dele, livrando o povo dele, fazendo o Egito passar por todas as 10 pragas. Mas Faraó, ele era considerado por si só um Deus para o povo dele. Ele não precisava servir a ninguém, ele era soberano. Então realmente era muito difícil para ele entender
que outro Deus, se ele era Deus, como é que outro Deus ia ter poder sobre a vida dele? Que outro Deus tinha poder. Ele só reconheceu quando o filho dele morreu. E a partir da morte dos primogênitos, os egípcios ficaram com medo. E Faraó finalmente deixou o povo de Deus ir. E é por isso, pessoal, que o povo de Deus conseguiu sair do Egito. Porque Deus mandou as 10 pragas e ele foi quebrantando um a um cada um dos pilares do orgulho de Faraó, até o momento mais sério, até Faraó entender a força de Deus e libertar o povo de Deus. E nesse processo foi instituída a Páscoa do Senhor. Esse hábito de comer as ervas amargas com pão asmo e sacrificar um cordeiro, Deus ordenou que fosse feito todos os anos para que o povo de Deus não se esquecesse do que Deus fizera por eles, de como Deus os tirara do Egito. E é por isso que a gente celebra a Páscoa. Esse cordeiro que eles ofertaram, ele lembra a Cristo. Ele faz uma alusão a Cristo que viria muito tempo depois para morrer da mesma forma por pessoas que não mereciam, que somos nós. Então que nós possamos lembrar sempre, todos os dias, agradecer pelo sacrifício de Cristo, agradecer pela glória de Deus e pela misericórdia que se renova todas as manhãs e o tanto que Ele nos ama. Porque Deus é extremamente maravilhoso e Ele cuida de nós com amor e graça. Então, vamos orar. Querido Deus, soberano Pai, obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada porque Tu nos deste o Cordeiro, meu Deus, o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado. Obrigada porque o Seu Filho, Pai, foi oferta para o nosso resgate, porque somos Teus filhos, somos salvos pela vida de Cristo, Deus. Obrigada porque o umbral das nossas casas, Senhor, tem o sangue de Cristo. O nosso corpo tem o sangue de Cristo, Pai, que nós possamos servi-lo com alegria todos os dias, meu Deus. No nome santo do Teu Filho amado, Pai, fica conosco, fala aos nossos corações todos os dias e dá-nos um coração agradecido pelo sacrifício do Seu Filho, Deus. No nome de Jesus. Amém. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Vejo vocês lá no meio de julho, se Deus quiser, com a nossa igrejinha já funcionando de novo, com a gente tendo que alternar quem vai pro culto e quem não vai, mas a gente vai se encontrar em breve. Fiquem com Deus. Um beijo enorme da tia Belle, do tio Hudson e da Aninha.